Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Primeiramente, começando pela imprensa. A imprensa, seja no âmbito das notícias, no âmbito esportivo, no âmbito geral, no âmbito esportivo, eles gostam de manipular, eles gostam de puxar para um lado, eles gostam de desinformar aquele que acompanha. Até porque, volta e meia, eles sempre têm alguma predileção por determinada coisa. Eles nunca noticiam as coisas como os fatos, como realmente tem que ser feito. E, embora ele seja um comentarista, ele tem que fazer análise como ele bem entender, pelo menos ele poderia deixar claro e explícito como eles puxam pro lado, vai puxar pro lado azul. Esse é o Diego Olivier, como tem tantos outros dentro da imprensa, seja na Rádio Grenal, aqui pelo menos no âmbito do nosso estado, seja na Rádio Grenal, seja na Rádio Guaíba, seja na Rádio Gaúcha, que é onde o Diego Olivier faz parte, eles sempre estão puxando para um lado, né? E sempre no que tange a enaltecer tudo que vem do Grêmio e desprezar tudo que vem do Internacional. Porque deveria ter alguma paridade, porque essas narrativas onde tu enaltece uma determinada coisa e bota para baixo outra coisa é algo assim que é muito contraproducente pro debate, porque gera um desnível assim que não deveria existir. Até porque eu já ouvi o que esses comentaristas falam, tipo, na Rádio Guaíba. Na Rádio Guaíba tem um bando de lacrador e eles ficam sempre no sentido de... eu gosto muito de técnico estrangeiro, mas eu respeito quem tem críticas aos técnicos estrangeiros e não gostam dos estrangeiros, preferem os do Brasil, os nacionais, vamos dizer assim. Até porque eles têm esse direito, nem todo mundo precisa bater palma pro técnico. Eu mesmo, como gosto do Miguel Ángel Ramírez, não vou ficar batendo claque e nem aplaudindo, mas eu tenho que dar a liberdade para qualquer colorado que queira fazer crítica, faça a crítica ao Miguel, porque o Miguel se equivoca, o Miguel erra também, e tá aí a graça da coisa. Tu não pode ser é que a narrativa colocada, porque essa primeira narrativa foi colocada por um abobado da rádio Mármore do Inferno. Ele colocou numa entrevista que se criticavam os técnicos estrangeiros porque eles eram estrangeiros. Quando não é isso, se critica o técnico de acordo com o trabalho, com o que ele faz durante todo o tempo dele dentro do clube, as suas ações, como ele maneja o grupo, como ele forma o grupo. É isso que me irrita na imprensa. E também tem outra coisa, a imprensa do Rio Grande do Sul, e acho que a imprensa em geral, eles gostam de falar em nome da torcida. Parece que esse bando de vagabundo que fica sentadinho na cadeira se dá no direito de dizer porque a torcida é isso, porque a torcida pensa aquilo, e o curioso é que se algum torcedor ou algum ouvinte, alguma pessoa que é telespectador contradiz eles e fala coisas que eles fazem porque eles participam da imprensa e aí a torcida generaliza, eles ficam todo ofendidinho, brabinho. Pelo amor de Deus. Eu gostei da união do clube, é bom isso, eu acho bacana esse sentido de união dos jogadores em torno dos companheiros, um grupo homogêneo, bem desenhado, eles estão sempre juntos um com. Eu gosto do grupo unido, eu gosto dessa ideia, só que a gente tem que entender uma coisa também, em muitos grupos vencedores tinham complicações dentro do próprio grupo, mas é melhor o grupo unido. Mas eu acho que o Miguel, ele não tem que... Porque ele disse que ele confia no Marcos Guilherme, ele deu tantos adjetivos bons pro Marcos Guilherme. E o Caio Vidal? O Caio Vidal é jovem, tem 19 anos
ele pode ser potencializado, ele pode ser vendido por milhões e ele pode ajudar o time. E ele recompõe também. Tudo basta o treinador orientar, o treinador ensinar que ele vai conseguir compreender e vai evoluir. O próprio Marinho no Santos, um dia desses ele fez uma entrevista, acho que foi no Bem Amigos, onde ele disse que ele já está bem mais velho, o Marinho tem 20 e poucos anos. Ele disse que o Sampaoli ajudou muito a ele evoluir. Então eu imagino como o Miguel Ángel Ramírez tem muito conhecimento e muita capacidade, ele pode fazer esse jogador jovem, que é muito bom jogador, que é o Caio Vidal, evoluir. Porque o que o Caio Vidal dá pro time? Ele é um jogador rápido, que dribla, ele tem velocidade, os dribles dele são sempre em rente à área. Esses dribles eles geram cartões para os adversários, geram faltas próximas do gol, e o Caio Vidal ele só acrescenta muito ao time, e é melhor do que usar o Marcos Guilherme, porque o Marcos Guilherme, por mais que ele seja um jogador, vamos dizer assim, sendo condescendente com ele, um jogador esforçado, que taticamente ele até ajuda o time, ele não é um jogador, não é por isso que ele tem que ter a titularidade garantida, até porque se tem um jogador melhor dentro do grupo, tem que usar, porque esse jogador melhor dentro do grupo vai te render mais que o próprio Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme ele acaba atrasando muito o time, e isso complica e muito o nosso jogo, porque essas jogadas que foram feitas, se tivesse o próprio Yuri Alberto ali fazendo o lado, poderiam ter se tornado gol. E como eu sempre digo, quando a gente pegar times mais fortes, a gente nem sempre vai ter tantas chances, mas as chances que a gente tiver, a gente tem que fazer, tem que se consagrar. Eu acho que o Marcos Guilherme, às vezes, ele quer se consagrar e fazer o gol. Ele não é goleador. Se ele pudesse se ater apenas ser um passador em velocidade e dar o passe para um melhor definidor, ele seria um jogador muito mais útil e a torcida não iria pegar muito no pé dele, porque às vezes eu sinto que ele quer a jogada que é construída para ele, ele quer fazer o gol, quando ele não tem essa característica. Incrivelmente as chances de gol aparecem para ele, só que o Marcos Guilherme é muito limitado no que tange a definir com bom nível. Infelizmente não era o Yuri Alberto que estava ali, que poderia render mais, ou o Caio Vidal, que é aquela coisa que ele quer que o jogador de lado dê amplitude, que ele fique bem na ponta, para que libere os laterais no meio para construir. É uma coisa bem interessante, mas eu acho que o Caio Vidal consegue fazer com muito mais qualidade essa função de lado, ou até mesmo o Yuri Alberto. Claro, de repente vai mudar um pouco a característica, mas se ele mudar de esquema de repente, porque ele diz que pode mudar de esquema, mas o importante é que o único jogador, na minha opinião, dentro do elenco do Internacional que está não está do mesmo nível dos demais jogadores do Inter é o Marcos Guilherme. Ele não entrega o que os demais jogadores entregam. Eu espero que... Quer dizer, vai ser difícil também, né? O Marcos Guilherme parece que é o preferido do Miguel Ángel Ramírez, enquanto o Caio Vidal não tem todas as chances, porque uma coisa é tu começar os jogos, é tu ter continuidade, outra coisa é tu entrar no decorrer dos jogos. Não é a mesma coisa. Mas vamos esperar que as coisas deem certo, porque a gente não é torcedor de tese. A gente é torcedor do Inter e a gente quer ver o melhor do nosso clube. Valeu, torcida. Tamo junto.